Custos para produção por ordens e encomendas. Baseado no livro Contabilidade de Custos, do professor Eliseu Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Editora Atlas, 9ª edição, 2003. Do capítulo 12, Problemas especiais da produção por ordem, custeio de ordens e de encomendas, da página 144. Tanto se fala e se escreve sobre custos para produção por ordem e para produção contínua, que às vezes se acaba por acreditar que sejam duas formas de custear totalmente distintas. Na verdade, as diferenças entre uma forma e outra são pequenas. Vamos primeiramente discutir uma e outra, compará-las e depois, então, mostrar alguns procedimentos específicos da produção por ordem. Distinção entre produção por ordem e produção contínua. Existem dois fatores que determinam o tipo de custeio, se por ordem ou por processo, no caso contínuo. A forma de a empresa trabalhar e a conveniência contábil administrativa. Quanto à forma principal, responsável pela distinção, basta lembrar que se a empresa trabalha produzindo produtos iguais de forma contínua, um ou vários, fundamentalmente para estoque, isto é, para venda, terá já caracterizado sua natureza. Se produz atendendo a encomendas dos clientes ou então produz também para venda posterior, mas de acordo com determinações internas especiais, não de forma contínua, já se terá incluído entre as de produção por ordem. São exemplos comuns da produção contínua: indústrias de cimento, química e petroquímica, de petróleo, de álcool, de açúcar, automobilística, parte delas, de produtos alimentícios, etc. Trabalham normalmente por ordem as indústrias pesadas, fabricantes de equipamentos especiais, algumas indústrias de móveis, empresas de construção civil, confecção de moda por estação climática, etc. Também as indústrias de serviços são classificáveis num ou outro grupo, pertencem à produção contínua, as companhias de saneamento básico, água e esgoto, telefonia, energia elétrica, etc. E a produção por ordem, escritórios de planejamento, de auditoria, de consultoria, de engenharia, etc. Muito comumente, encontramos empresas que trabalham parte de uma forma e parte de outra. Uma indústria de fechaduras, por exemplo, fabrica pelo menos parte dos componentes em série, de forma contínua, mas o setor de montagens produz por ordem, produzindo ora um tipo, ora outro tipo de fechaduras. Ou uma indústria automobilística pode produzir o carro de forma contínua até certo ponto, e a partir daí, por ordem, segundo especificações de acabamento, cor, acessórios, etc. Ainda uma indústria de plásticos pode produzir as folhas desse material em série, mas ao transformá-las em embalagens, fazê-las por ordem, fabricando cada modelo de uma vez. Inúmeras vezes, por outro lado, procedem-se a algumas mudanças em função de conveniência. Por exemplo, uma empresa pode ter uma encomenda que leve 5 meses de trabalho. Em vez de custear como se fosse uma ordem, faz um custeio como se fosse uma produção contínua durante esse tempo. Talvez muitas das produções em série não passem de ordens de longa duração.
como produção de certos eletrodomésticos, de alguns modelos de automóveis, etc. Pode também ocorrer de a empresa trabalhar em série durante certo tempo com determinado produto, mas desejar custeá-lo como se fosse uma grande ordem para avaliar seu resultado global. Isso ficará mais claro logo adiante. Diferenças no tratamento contábil. Praticamente, a única diferença entre os tratamentos da contabilidade de custos reside no seguinte: na produção por ordem, os custos são acumulados numa conta específica para cada ordem ou encomenda. Essa conta só para de receber custos quando a ordem estiver encerrada. Se terminar um período contábil e o produto estiver ainda em processamento, não há encerramento, permanecendo os custos até então incorridos na forma de bens em elaboração no ativo. Quando a ordem for encerrada, será transferida para o estoque de produtos acabados ou para custo dos produtos vendidos, conforme a situação. Na produção contínua, os custos são acumulados em contas representativas das diversas linhas de produção. São encerradas essas contas sempre no fim de cada período, mês, semana, trimestre ou ano, conforme o período mínimo contábil de custos da empresa. Não há encerramento das contas à medida que os produtos são elaborados e estocados, mas apenas quando do fim do período. Na apuração por processo, não se avaliam custos unidades por unidade, e sim a base do custo médio do período, com a divisão do custo total pela quantidade produzida no período. Em ambas, os custos indiretos são acumulados nos diversos departamentos para depois serem alocados aos produtos, para ordens ou para linhas de produção. E em ambos também são utilizáveis os procedimentos relativos à taxa de aplicação dos custos indiretos de produção. A contabilização na produção por ordem, danificações. Todos os exemplos e assuntos vistos até aqui são totalmente aplicáveis à produção por ordem. Primeiro, apropriam-se os custos diretos, materiais, mão de obra e outros, se existirem, diretamente à ordem. Depois, alocam-se os indiretos naquela sequência de rateios já comentada via departamentos, até que recaiam sobre as encomendas ou ordens de produção. A contabilização pode ser feita de forma analítica, acompanhando todos os passos, ou pode ser sintética, transferindo os custos de suas contas por natureza diretamente para as ordens, sem passar pelos departamentos. Essa fase de transição ficaria apenas nos papéis de trabalho, devidamente arquivados ou em arquivos eletrônicos, conforme já comentado. Como regra geral, nada mais há a comentar. Quanto aos problemas de danificação, podemos analisar danificação de materiais. Quando há danificações de matérias-primas ou outros materiais diretos ou também indiretos, quando da elaboração de determinadas ordens, dois procedimentos podem ser utilizados: a apropriação à ordem que está sendo elaborada ou concentração dentro dos custos indiretos para rateio para a produção toda do período. Claro está que essas formas de tratamento são adotáveis para perdas dentro de certa normalidade, pois, conforme já mencionado, se são perdas de grande valor e anormais, devem ser consideradas como de período, na conta de prejuízo. A alocação direta para a ordem é uma forma bastante útil para se conhecer o efetivo resultado de cada uma delas, desde que seja viável a apropriação direta. Isso
ocorre provavelmente na maioria dos casos, mas se as danificações das matérias-primas ocorrerem, por exemplo, dentro de seus próprios armazéns de estocagem ou almoxarifados, antes de sua utilização na produção desta ou daquela ordem, torna-se necessária a atribuição a todos os produtos do período. Danificação de ordens inteiras. Comumente ocorre a danificação de uma ordem inteira, ou pelo menos em estado adiantado de produção. Do ponto de vista contábil, o procedimento mais correto é a baixa direta para perdas do período, sem a acumulação aos novos custos de reelaboração da ordem. O conservadorismo assim o recomenda, exceto se for imaterial o valor. Do ponto de vista administrativo, interessa, todavia, um relatório onde seja deduzido esse montante perdido do resultado obtido na encomenda ou ordem. Nada impede que nos relatórios internos seja feito esse adendo aos relatórios emanados diretamente da contabilidade. Encomendas de longo prazo de execução. A regra geral é a de acumulação dos custos para sua transferência ao resultado apenas por ocasião da entrega, quando há o reconhecimento também da receita. E esse deve ser o procedimento sempre que possível. Se, entretanto, uma empresa trabalha pouquíssimas ordens ou encomendas por vez, ou mesmo apenas uma, e elas são de longa duração, mais de um ano, pode ser necessária uma alteração. Por exemplo, se a empresa fabrica turbinas para geração de energia elétrica, que podem levar vários anos para sua produção, e executa pouquíssimas por vez, está sujeita a não ter, num determinado exercício, entrega de nenhuma de suas encomendas. Seu resultado, então, seria por demais distorcido, apenas com as despesas de administração, com vendas e financeiras e sem as receitas. Se constrói um edifício, talvez fique 2 anos sem receitas, para a acumulação do resultado todo num outro período em que talvez trabalhe apenas alguns dias para terminá-lo. A contabilidade tem que servir sempre para esclarecer uma situação e não para confundir ou produzir avaliações distorcidas do patrimônio e do resultado. E quando isso pode ocorrer, abre-se mão das regras normais. Quando ocorrem esses contratos de longo prazo, deve-se fazer a apropriação do resultado de forma parcelada durante a produção. Reconhece-se uma parte da receita em cada período e apropriam-se os custos transformados em despesas. Um exemplo em que isso é feito de maneira muito simples é o das empreiteiras de obras públicas. Além do contrato global, há normalmente especificações de quanto cabe de receita para cada parte do serviço executado, por metro cúbico de terra retirada, por quilos de cimento utilizados, pelo volume de concreto de certa especificação, etc. No fim de cada período, a empresa procede à medição do que foi realizado, contabiliza a receita com base nos preços unitários firmados e descarrega todo o custo incorrido também como despesa. Não há obras em andamentos em seus estoques, mesmo porque normalmente não é seu o ativo construído durante a fase de execução, como estradas, prédios, barragens, etc. No Brasil, o fisco admitia a apuração do resultado nessas hipóteses só no final. Atualmente, está obrigando o uso dessa forma, que é tecnicamente a única correta. A única exceção fiscal hoje no Brasil é com relação à atividade imobiliária, que será comentada mais adiante.